Meus caros, nós estamos vivendo a era da politização em tudo. Poucos dias atrás, eu publiquei uma foto do Ciro Gomes com o seu filho mais novo e eu vi a reação das pessoas, que parece que não suportam ver a felicidade de Ciro com seu filho. E muitos atacaram o Ciro usando então a imagem do filho do Ciro. E talvez são aqueles mesmos que quando houve um episódio muito triste, diga-se de passagem, envolvendo a filha do presidente Bolsonaro, lá atrás com o meu amigo Vina Guerreiro, que teve uma atitude errada, diga-se de passagem, esses mesmos que reconheciam e diziam que a filha do Bolsonaro não merecia ser envolvida em qualquer crítica ou ataque a Bolsonaro, são aqueles que talvez hoje atacam Ciro usando uma foto inocente de Ciro com seu filho. Aí a gente vai para a seleção brasileira. E aí a dona Gleisi Hoffmann diz o seguinte: vai tarde, quando o Neymar tem enfim, envolvimento ali com uma situação em que ele se machuca. Tudo por quê? Porque Neymar é um eleitor de Bolsonaro. E aí, meus caros? Aí nós temos que ouvir essas coisas. Eu começo a ver gente dizendo: o bem venceu o mal. Nós temos que lutar contra o comunismo. Só que as pessoas não estão lutando contra o cinismo, contra a roubalheira, porque as pessoas estão fazendo aquilo que o próprio Lula dizia que era fazer da política torcida organizada. E mais do que nunca, num processo daquilo que Platão nos trouxe no seu mito da caverna, a política se tornou também para muitas pessoas uma caverna mitológica, onde as pessoas estão envolvidas numa realidade paralela que elas criam os elementos que elas querem criar. Presas, acorrentadas nos seus preconceitos, acorrentadas nos seus medos e também acorrentadas também pelas suas soberbas. Então as pessoas relacionam hoje tudo com política. Se você tirar uma foto tomando uma Coca-Cola, alguém vai dizer que você está tomando uma Coca-Cola que é vermelha e que isso significa que você é petista. Ou se você tomar uma Pepsi, então alguém vai dizer que você não toma refrigerante de cor azul, porque azul não é cor de comunista, é cor de gente patriota, porque tem que ser azul, verde e amarelo. A gente está num processo que as pessoas adoeceram. E as pessoas elas querem impor as suas verdades, porque elas também não querem mais ouvir as outras. Umas às outras não, isso não acontece. Em todos os meios da sociedade, das classes mais altas às mais baixas, nós vimos um tom de intolerância, travestida de convicção. Nós vimos todos os dias, rigorosamente, todos os dias, o show de desrespeito ao outro. Há aqueles que perderam, que não aceitam o resultado das urnas. E tem aqueles que ganharam e que desrespeitam quem foi derrotado no processo eleitoral. Como se tivessem que o presidente, seja o atual ou o próximo, governar somente para os seus eleitores. Quando, na verdade, um presidente da república tem que ser um estadista, tem que governar para todos. E será que Lula ou Bolsonaro estão dispostos a governar para todos? Se suas bases adoram dividir, provocar, atacar, ofender? A gente precisa dizer essas coisas. E outra coisa, eu estou de saco cheio. Essa expressão, saco cheio de tudo isso. De ver essa gente doente infestar as redes sociais. Dessa gente doente infestar a vida social. Dessa gente doente que não respeita o próximo. E aí, meus caros, eu vou dizer uma coisa. Vamos acabar com o mito do bom brasileiro. Dizer que o brasileiro é um povo bonzinho. Que brasileiro, todo brasileiro é bonzinho, é maravilhoso, ele é amoroso, coisa nenhuma. Um brasileiro, muitas vezes, ele é um inconveniente da festa. E ele acha que a sua inconveniência dá ares de, vamos dizer assim, de uma certa, um ar de exclusividade, um ar de espontaneidade que ele não tem. Porque os seus gestos não são espontâneos. O povo brasileiro é solidário. Existe muita solidariedade no nosso povo brasileiro, principalmente nas camadas mais pobres. Mas existe sempre aquele que faz para aparecer no jornal. Sempre existe aquele que vai para a igreja pregar o que ele não é, porque ele acha que engana todo mundo, fazendo de conta que ele é bonzinho. E outra coisa, não vamos mentir aqui, por favor, vamos falar a verdade. Quantos se dizem progressistas e têm um pensamento mais retrógrado do que nunca?
Quantos que se dizem em defesa da família, de Deus, da pátria, da liberdade, do patriotismo, mas que até anos atrás sequer sabem cantar o hino nacional, se ainda que sabem cantar, ou que sequer usavam símbolos pátrios. Só estão usando símbolos pátrios muito mais como se fossem símbolos de um time de futebol, e não como símbolo de um país, da unidade de um povo. Então, quando a gente usa o símbolo pátrio para dividir a nação, esse símbolo ele já perdeu o seu sentido. Porque, na verdade, o bolsonarismo tirou todo o sentido da vida democrática, da vida racional e da vida como um todo. Eu estou vendo um bando de gente acéfala se degladiando, querendo atacar um ao outro, querendo se dizer diferente um do outro e agindo da mesma forma. É muito fácil falar do outro, é muito fácil apontar o dedo do outro. Aliás, é um ditado popular, mas muito verdadeiro. Um pouco chulo, talvez, mas de uma profundidade que é fundamental a gente colocar nesse vídeo. A língua é o chicote da bunda. A língua é o chicote da bunda desses falações, destes que falam à torto direita, que adoram apontar o dedo para os outros. A filha da vizinha é vadia. E a tua filha o que que é? Mas você não cuida da tua filha. Você vai lá e fala do professor quando ele chama a atenção da sua filha. Aí é o professor que está errado. E você vai criando um monstrinho dentro de casa. Até que um dia chega na sua casa a notícia que você vai ser avô de forma bem prematura. Por quê? Porque além de não ter educação sexual a sua filha, ela também não teve educação moral e bases morais, porque você nunca deu um exemplo de nada. Mas para a sociedade, você vai sair na rua dizendo que é uma pessoa de bem. Para muitos que se dizem democráticos, para os que se dizem democratas, que se dizem progressistas, são aqueles que engolem com casca e tudo o Alckmin, que aceitam o projeto neoliberal porque acham que talvez a civilização foi vencida pela barbárie. Bom, já dizia Jean-Jacques Rousseau que a civilização corrompeu o homem. Talvez esses que defendem essa civilização contra essa barbárie que existe e que é parte dela, na verdade, já foram corrompidos há muito tempo e acham, a grosso modo, de maneira sem sentido algum, que, enfim, afinal de contas, é melhor a civilização do que os gestos bárbaros ou os gestos não domesticados. Mas é aquela coisa, é o refino, é a classe com as terceiras, quintas, sextas, sétimas intenções. Eu falo bonito para você, eu falo doce, eu falo manso, e, no fundo, eu quero te devorar vivo, eu te desrespeito. Esta é a situação. Eu estou cansado disso tudo. É muita hipocrisia. E como dizia o mestre Cazuza, a tua piscina está cheia de ratos, as tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para mesmo e a repetição da hipocrisia dessa sociedade brasileira, lá do século passado, dos anos 50, reproduz na fala dos ditos conservadores. E também esse cinismo, ou esse individualismo em forma de, abre aspas, pragmatismo, se resume ou se identifica com aqueles que na década de 70, lá na luta armada, abandonaram os seus companheiros, seus ideais, porque afinal de contas, para eles valia muito mais manter os seus pescoços vivos, sem nenhum problema, do que de fato lutar pela causa. A causa, a bandeira, era somente uma mera fachada. Era isso que eu tinha para dizer para todos esses hipócritas de plantão. Eu estou com o saco cheio de vocês, anojado de tanta hipocrisia, demagogia e mau caratismo.